A paz do Senhor Jesus, amém? Estou vindo aqui para poder a gente falar um pouquinho da palavra do Senhor. Esse mês vamos falar sobre uma mulher muito interessante, que é a Agar. Mas Gilmara, falar sobre a Agar, ela não teve uma experiência muito boa, nem tem nada muito a nos acrescentar. Você que pensa, hoje você vai saber que ela tem muitas coisas que podem ser aproveitadas por nós. Amém? Capítulo 16 de Gênesis. Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Essa história se passa em Gênesis 16 e se complementa lá em Gênesis 21. E eu quero aqui falar para vocês algumas curiosidades sobre Sara e sobre Agar. Porque não tem como falar sobre Agar sem falar sobre Sara, não é verdade? A gente sabe que Sara, né, significa princesa, né, em hebraico, assim como Sarai também. E a troca do nome de Sara ocorreu quando ela tinha mais ou menos 90 anos. É interessante porque Sara foi a principal, né, esposa de Abraão. Só que ela era mais ou menos há cerca de 10 anos mais jovem que Abraão. Se conta a história também que ela era meia-irmã de Abraão. E vou te falar, dizem que ela era muito bonita. Eles percorreram algumas cidades, né, até chegar até Canaã e, consequentemente, o Egito, né? Eles passaram por Ur dos Caldeus, depois foram para Arã, chegaram a Canaã e chegaram, enfim, ao Egito. Agar significa fuga, né? Tem uma origem semítica. E a história deles foi a seguinte: a Sara não podia gerar filhos, mas Deus tinha prometido uma descendência grande a Abraão. E Sara quis arrumar um jeito de que a descendência de Abraão fosse realmente extensa, que ele houvesse descendentes, né? Que eles tivessem filhos. E aí ela falou para Abraão para se deitar com a Agar. Só que depois que Agar teve o filho, ela começou a ter alguns sentimentos que não eram muito bons para com Sara. Ela começou a menosprezar, a desprezar Sara e até mesmo humilhar Sara. Tipo, eu tenho, você não tem. Eu fui ver o significado de desprezada, é quem se dedica a sentimentos de desprezo. Ou seja, Agar tinha desprezo, desconsideração, desestimado e menosprezava Sara. E também é quem foi abandonado, esquecido e recusado. Então, Sara se sentiu assim. Exatamente esses sentimentos que Sara teve. Então, Sara falou até Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vindo ela agora, que me concebe, sou menosprezada aos seus olhos. Então, ela se sentiu aflita, inquieta. Ela começou a pedir ao Senhor que se cumprisse algo na vida dela ao qual Deus tinha prometido, né? E a gente sabe que a história se segue lá em Gênesis 21, Deus, né, concede a Sara, né, um filho, ao qual Deus denominou, né, de Isaac. Só que é muito interessante
que quando Agar fugiu de Sara, nesse período ao qual ela teve esses sentimentos e acabou tendo uma indisponibilidade com Sara, o anjo do Senhor foi até Agar e falou para ela que ela deveria se humilhar até a sua serva, né? Que ela deveria colocar o nome do filho dela que ela iria conceber, Ismael, e que ele seria uma grande nação. Engraçado, porque mesmo ela sendo egípcia, ela ouvia a voz do Senhor. E em Gênesis 21, como eu falei anteriormente, Deus concede a Sara um filho, né? Mas mesmo assim, aí já foi um outro viés que aconteceu, porque o filho de Agar, Ismael, zombou de Sara. E Sara não aceitou aquilo. Enfim, ela pediu para que Abraão retirasse tanto Agar quanto o filho. Abraão se sentiu um pouco dolorido, né? Pensativo, poxa, meu filho. Mas ao mesmo tempo, o anjo do Senhor chegou até Abraão e falou com ele. E ele atendeu, né? Por quê? Porque o anjo do Senhor falou: não temas, faça o que a sua esposa está falando, porque tanto o que está no seu ventre quanto o que já é nascido são tua geração, e eu vou resguardar. E assim foi feito por Abraão. E conta a história aqui, conta na palavra do Senhor, diz, né, que eles foram para longe, mas Agar, ela se sentiu temerosa, porque ela viu que os seus recursos haviam acabado. A água, tudo que Abraão tinha concedido a ela, havia se esgotado. Então, ela botou o filho dela debaixo de uma árvore e ela, consequentemente, ficou ao longe para não ver o filho morrer, para não sofrer ainda mais. Só que o anjo do Senhor foi até essa egípcia, né? Por quê? Porque o seu filho, depois que ela fez isso, ela clamou e o seu filho também orou muito. E Deus falou com ela: eu tenho ouvido o choro e a petição do seu filho. Ele será uma grande geração, uma geração eleita, não temas. E assim os recursos se chegaram até Agar. Então, essa história, né, ela nos faz tirar algumas lições, né? A primeira lição é que existe um momento em que a única coisa que nós sabemos e podemos fazer é levantar a voz e clamar, assim como a egípcia, assim como Ismael. E exemplos disso nós temos na Bíblia. Nós temos o exemplo de Ana, que chorou aos pés do Senhor, que fez vários tipos de orações diferentes. Ao fim, né, ela foi julgada bêbada, né, por pessoas, por sacerdote, inclusive, porque ela se rasgou completamente. Nós temos também o exemplo lá em Marcos 10:46, do cego de Jericó, né? Temos também em Lucas 23 o exemplo do ladrão da cruz, né? Que não tinha outro recurso, ele se rendeu. Tinha um que se rendeu, outro que não se rendeu, mas o que se rendeu conseguiu o que havia pedido, né? E a segunda lição, né, o segundo momento, é que Deus vem ao nosso encontro e mostra uma fonte de água. Foi o que aconteceu com Agar e Ismael. Né? Deus enviou o recurso para eles, Deus sustentou aquela mulher, independente dela ser egípcia, independente dela ter tido a princípio, uma atitude errada, ela não permaneceu no erro, né? E Deus veio ao encontro, ao socorro, enviando recursos e enviando o que aquela mulher precisava. Então, nessa noite, o que eu digo para você é exatamente isso. Eu não sei o que você precisa, né? Eu sei o que eu preciso. O que você precisa, eu não sei. Mas o Senhor sabe. E no momento oportuno, desde que você dobre o seu joelho, clame ao Senhor, profetize bênção e creia, porque a fé é o firme fundamento das coisas que esperam
e prova das coisas que não se veem. Eu sei que a gente, às vezes, nesse momento de crise, a gente não vê recursos, a gente não vê nada que venha clarear nossa mente. Mas desde o momento que nós paramos, oramos e mostramos para o Senhor a nossa confiança nele, ele vem e nos surpreende. Eu creio que Agar foi surpreendida pelo Senhor. Ela já sabia que o anjo do Senhor tinha falado com ela da primeira vez, né? Como é que pode uma mulher egípcia, uma mulher que não servia ao Senhor, ter o ouvido sensível? E muitas das vezes nós temos os ouvidos agravados. Vamos ter os nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor, porque o Senhor, ele quer nos abençoar, mas nós precisamos parar para ouvir o que ele quer falar para nós. Então, nessa noite, tire essa lição como essa mulher. Essa mulher tem muito a nos ensinar. Então, aprenda o que Deus quer te ensinar nessa noite. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, Pai, nós lemos a Tua palavra, nós aprendemos mais de Ti. Ô Senhor, nos ensina a confiarmos em Ti, nos ensina a nos direcionarmos de acordo com o que Tu queres. Deus amado, abre a nossa visão espiritual,